meu povo, tudo bem? Boa tarde para vocês. Aqui quem fala sou eu, professor Alcides, para muito mais química aqui no canal Educação. Deixa eu ver quem são meus amigos que estão aqui conectados, que já voltaram do intervalo. Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Jerumenha. Um abração para vocês, ó. Os meninos aqui, Gabrielzão, Érica, Mauro. Como é que tá Belém, meu amigo Gabriel? Pessoal aqui de... Eita, agora esse daqui eu não sei. A Baixa Grande, São Miguel da Baixa Grande. Boa. Olha todo mundo conectado. E já vamos voltar. Vamos continuar com o nosso conteúdo, tá bom? Ontem finalizamos a parte de reações, tá bom? Reações orgânicas. E hoje vamos falar, agora começando o assunto de setembro, uma aulinha rapidinho para falar sobre energia e os alimentos. Também falar sobre um pouco da energia, como esses processos de mudança de estado também no nosso cotidiano. Hoje eu vou focar mais na parte de alimento e processos endotérmicos e exotérmicos. E na próxima semana vamos focar também nesse aqui, ó. Mudanças de estado em situações do cotidiano. Show? Então, gente, para começar, vamos lembrar que transformações químicas são aquelas que ocorrem com alteração da natureza da matéria. Um reagente vai virar um produto, ok? Então, toda transformação química, ela ocorre com liberação de energia ou absorção, que é o que a gente chama de processos endotérmicos e exotérmicos. Lembrando que processos físicos são aqueles onde a natureza da matéria não é alterada. Por exemplo, quando nós a gente pega um metal, um pedaço de metal, alumínio, e coloca em ácido clorídrico, vai ocorrer uma reação de deslocamento. O ácido vai corroer o metal, vai se transformar em um sal e vai liberar o gás hidrogênio. Quer dizer, os componentes do início da reação são modificados e viram novos componentes no fim da reação. Isso é uma transformação química. Outra coisa importante de dizer é que muita gente às vezes pensa que mudou de cor é uma reação química. Tudo bem, várias reações químicas ocorrem com mudança de coloração, mas nem sempre que um sistema muda de cor, ocorreu uma reação química, tá? Tem alguns processos que você observa uma nova coloração e não ocorreu reação nenhuma. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi muita gente falando, mudou de cor, é transformação química. Então, antes de falar da energia dos alimentos, vamos entender que a energia está em todo lugar, certo? Então, quando nós observamos as transformações, tanto físicas quanto químicas, a energia e matéria estão relacionadas a esses processos. Por exemplo, a energia luminosa é absorvida na fotossíntese dos vegetais, certo? Transformada em quê? Se transforma em glicose. Você pode ver também na queima de uma vela, ocorre a liberação de energia, liberação de calor. Energia elétrica, que é liberada numa pilha. Só que a energia elétrica, eu vou botar assim entre aspas, como energia química, porque é uma fonte de energia que vem de uma reação química, tá? É uma reação redox. Boa tarde, minha querida Érica. Uma reação de oxirredução que vai provocar essa liberação de energia, tá bom? Por exemplo, a energia ela pode ser convertida de uma em outra, tá? Lembrando que energia não se perde, ela se converte. Existe uma conversão de energias. Por exemplo, numa lâmpada você tem energia elétrica se convertendo em energia luminosa, tá? E também energia térmica. Se for aquelas lâmpadas incandescentes, principalmente que elas esquentam bastante. Tem outras que já aquecem menos. Uma usina termoelétrica, você tem uma reação de combustão que vai movimentar os motores e gerar energia elétrica. A energia solar, no caso a energia luminosa, tá? Transformada em energia térmica e também energia elétrica, mas cuidado. Tem algumas placas que a gente olha no teto assim,
que muita gente pensa que é placa solar, mas é placa para passagem de água, para aquecer, certo? Que são aqueles aquecedores que usam energia solar. O ferro de passar roupa, que é energia elétrica em energia térmica. E um motor, que temos a energia térmica convertida em energia mecânica, tá? Então, os processos que ocorrem no dia a dia, tanto físicos quanto químicos, a energia está sendo sempre convertida para fazer o quê? Com que eles ocorram. Então, em uma reação química pode haver liberação de energia luminosa, elétrica, que é o caso de uma pilha, térmica na combustão, tá? Então, combustão libera calor e energia térmica, beleza? Outro detalhe, combustão completa dos combustíveis, como gasolina, álcool, óleo diesel. É liberado gás carbônico, vapor de água e energia térmica, porque os combustíveis são compostos orgânicos, então na combustão completa deles, na combustão total, você vai ter a produção de CO2 e água. Já nos ônibus espaciais, tem o famoso LOX. LOX é o nome do combustível, que é uma mistura de hidrogênio líquido com oxigênio líquido. É essa mistura que dá aquela impulsão. E toda aquela fumaça, se alguém achar que aquilo dali é gás carbônico, não, meu povo, aquela fumaça que sai dos foguetes é simplesmente vapor de água, tá? Que é produzido água naquela combustão, certo? E aí move os ônibus, os satélites, tudo vai lá para o espaço. Show? Energia térmica do gás de cozinha, utilizado no cozimento, aquecimento e também para a produção de energia, tá? Que é uma coisa que eu até queria comentar, porque eu estava falando dessa parte de energia e um aluno falando me perguntou sobre a energia nuclear, porque é que ela é tão poluente. Aí eu falei, cuidado, a energia nuclear em si, ela só é perigosa se ocorrer um acidente, para ter vazamento, né? Porque o vazamento da radiação vai provocar muitos problemas. Agora, a energia nuclear de todas, ela é a mais limpa porque ela trabalha aquecendo vapor de água. Os bastões do material radioativo estão lá sofrendo a fissão nuclear, e a fissão nuclear libera muito calor, uma quantidade de energia muito alta. E essa fissão faz com que a água que passa por esses bastões vá aquecendo e vire vapor. E esse vapor pressurizado é que vai mexer um gerador, vai girar um gerador produzindo energia. Tá bom? É a mesma coisa de uma usina eólica. A diferença é que o vento está movendo as pás daquela hélice lá, e à medida que ela vai girando o motor do gerador e vai produzindo energia. No painel solar é diferente. Ocorre um sistema fotovoltaico ali, que ele captura os fótons que vêm e transforma em energia elétrica. Agora, na eólica, hidroelétrica, nuclear, todo o processo de conversão é uma energia mecânica virando energia elétrica. O que é isso? Um gerador está sendo movimentado, tá? Também na termoelétrica, porque a diferença é com a fonte que você está utilizando para mover o gerador. Então aquele gerador vai se movimentando e gerando energia. É que nem um dia desse, Rosário, que eu vi um cara pedalando, andando de bicicleta e carregando o celular, porque tinha um dínamo ligado no celular. E o dínamo é um pequeno geradorzinho elétrico, tá? Eu não sei se ele estava gerando potência suficiente, né? Mas que estava produzindo, estava. Bom, lembrando que calor é energia térmica envolvida nas reações químicas e o calor sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o menor, certo? Ele vai do mais quente para o mais frio. E a energia consiste na capacidade de realizar trabalho. Por exemplo, a energia nunca é criada e sim convertida, é transformada em outra. Como eu coloquei aqui, ó, energia química. Existe nos componentes da pilha, que é uma reação de oxi-redução, e essa reação produz energia elétrica. Lembrando que uma pilha é nada mais que um equipamento que consegue capturar os elétrons que estão sendo
que estão passando do ânodo para o cátodo. E com isso você consegue obter essa energia elétrica. Na gasolina, a combustão dos motores, certo? Então a energia química também está nos alimentos, porque o nosso organismo precisa de energia, precisa de adenina trifosfato para poder se movimentar, para as células funcionarem, ter todos os processos biológicos. Tanto que nossa alimentação tem que ser baseada em 3 coisinhas: proteínas, carboidratos e lipídios. E a Érica está perguntando qual a diferença entre pilhas e baterias. Érica, a pilha é uma reação espontânea, tá? Ela é um processo espontâneo, porque uma bateria, na verdade, é que ela tem a possibilidade de ser recarregada, né? Ela tem a possibilidade de você carregar ela. Então, a bateria, quando ela está carregada, ela está funcionando como uma pilha, está liberando energia. Aí, quando tu faz a eletrólise, você está, voltando a reação. Ok? Então, o processo de eletrólise é o que não é espontâneo, é uma reação redox que não é espontânea, que você precisa fornecer energia para ela ocorrer, que é o caso da bateria, que ela tem a possibilidade de você recarregar. Já a pilha não, ela não tem a possibilidade de recarregar, é só a reação espontânea, ok? E aí você utiliza para obter a energia dela. A diferença da pilha e da bateria é essa, que é um equipamento que não tem a possibilidade de recarga, e a bateria tem essa possibilidade de recarga por causa do sistemazinho que é usado internamente, tá? Aí o sentido da reação. Um é espontâneo, no outro também é espontâneo, mas quando você está carregando, você está aplicando a reação não espontânea, está fazendo ela ocorrer, que é o recargo. Bom, então as conversões de energia. Energia potencial e cinética, nós temos no caso aí, a energia elástica que acontece num arco. Você está fazendo o quê? A energia potencial do arco, do elástico, na energia cinética para a flecha. Outra conversão. Energia potencial em energia elétrica. Exatamente essa daqui que eu gosto muito de falar. Porque como é que funciona na usina hidrelétrica? A água passa em alta velocidade, que ela vem pressurizada, né? Pelo gerador. E vai fazendo o gerador girar. Ele vai girando devido ao movimento das águas. E ele girando, vai produzindo energia. Um gerador de uma usina hidrelétrica, ele lembra um dínamozinho daquele que eu falei que tinha na bicicleta do rapaz que estava pedalando. A diferença só é o tamanho, né? O da bicicleta é pequenininho. O da usina hidrelétrica dessa, se vocês verem o tamanho do gerador, meu amigo, é gigantesco. Por isso que a água é única. Nesse caso desse gerador de usina hidrelétrica, só a água tem potência e velocidade suficiente para fazer ele girar. Do jeito que vem, né? Que você aproveita o sentido da correnteza do rio, que a água vai passar por ali mesmo, e aproveita toda a sua pressão para fazer o gerador girando e produzindo energia. O que foi, Érica? Tu botou esse negócio carregando aí, diz logo. Qual é a pergunta? Quando você coloca isso aí, eu já sei que é dúvida. Diga. E aí o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Jerumenha, vamos lá. Tudo ok? Já a energia elétrica e energia térmica, nós temos torradeira, chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, que é que você tem uma resistência. E essa resistência vai passar... a internet travou, foi... Ah, tá bom. E essa resistência, ela vai aquecendo, no caso aqui da torradeira, um pãozinho. Aí do ferro, a chapa lá para você gomar a roupa. E o chuveiro elétrico para deixar a água quente. Se bem que aqui não precisa não, né? Hein, Rosário? Meio-dia a água vem pelando. Só de manhãzinha cedo que ela vem mais friazinha, mas é suportável. Seguindo. Energia química e energia mecânica. Principalmente a dos combustíveis. Gasolina, etanol. O etanol que tem aquele processo, né, que é feito com biocombustíveis, principalmente a celulose. Hoje em dia, a produção de etanol aqui no nosso país não usa somente o açúcar, tá? Ainda utiliza o açúcar, tá?
Mas a ideia deles há muito tempo é tentar usar a celulose, porque a produção da cana-de-açúcar tem a concorrência com o próprio açúcar, né? Porque você tem que ver para que você vai utilizar aquele material. Então, a reação que é feita com celulose desenvolveu bastante. Tem algumas usinas que elas praticamente só usam capim só. Retiram a celulose do capim para a produção de energia. Energia química e energia elétrica são as pilhas ou baterias, que é uma reação química que tem nelas, que é essa reação, a famosa reação de redox. Por exemplo, você tem o zinco, que sofre oxidação, na presença do cobre, por exemplo, que sofre redução. O zinco vai perder elétrons, 2 elétrons. Aí o cobre reduz e o zinco sofre oxidação. Nessa reação redox, uma pilha, o que ele faz é exatamente capturar esta passagem de elétron e utilizar nos equipamentos no nosso dia a dia. Show? Uma famosa reação de oxi-redução. Bom, então para entendermos como as energias dos processos químicos podem ser transformadas em outros tipos, temos que entender alguns aspectos relacionados às reações químicas. Esses aspectos, pessoal, são exatamente processos que liberam calor e absorvem calor. Processos endotérmicos e exotérmicos. Agora, vamos começar a falar do poder calorífico. Bom, o poder calorífico dos alimentos é o tanto de calorias que você pode obter no seu corpo consumindo determinados tipos de alimentos. Como vocês podem ver, muitas propagandas dizem assim, porque infelizmente ensinaram a gente errado da ideia de caloria. Claro que você tem que evitar consumir um excesso de calorias. Porém, se for uma alimentação saudável que segue o padrão carboidrato, proteína e gordura, não tem problema nenhum. Se você leva uma vida regular de atividade, você tem que consumir a alimentação na quantidade correta, tá? Mas, por exemplo, como sempre vão aproveitar, principalmente o pessoal do marketing aproveita bastante. Eles pegam um alimento que não é um alimento muito saudável e a propaganda é, não tem calorias, poucas calorias, baixas calorias ou 0 calorias. Porque colocou-se na cabeça das pessoas que é a caloria que é o problema. E, na verdade, o problema é não ter uma alimentação balanceada. Porque se sua alimentação for balanceada, a caloria vai bater certinho, você nem precisa se preocupar com ela. Tá? Então, a caloria que os alimentos passam para a gente são para 3 motivos básicos. Principalmente a movimentação muscular, produção de novas células e a conservação da temperatura corpórea. É o funcionamento celular. Ele precisa de energia, né? Deixa eu ver o que a Érica botou aqui. Açúcar, cana-de-açúcar, sorgo. Minha filha, aproveita tudo. Tudo. Praticamente todas as indústrias, qualquer subproduto, é feito um estudo para saber o que é que pode ser feito com ele. Não se perde nada. Por exemplo, eu não sei se você sabe, Érica, mas fazendas, principalmente criação de porco, como o porco é criado muito isolado, assim, preso, né? É pouco tempo fica solto, eles utilizam bastante o esterco para a produção de biogás, né? Que é o gás metano, e utilizar ele para gerador de energia, para produzir energia para a própria fazenda e até mesmo para aquecer. No lugar do gás butano e propano, que é o gás de cozinha, eles utilizam o gás metano. Resumindo, essas fazendas de gado que são muito grandes e também de porco, elas são autossuficientes de energia. Autossuficientes, exatamente. Tem uma questão dessa em 2020 sobre biocombustíveis. Biocombustível, basta você ter em mente o seguinte: biogás, etanol e biodiesel. Esses 3 são os principais. Foco nesses 3 aí. Então,
Seguindo. Metabolismo basal. O que é isso, professor? É a quantidade de energia que o organismo necessita para realizar as mais diversas funções. Cerca de 75% da energia produzida a partir da alimentação é utilizada para a realização das funções vitais do organismo. Então, quando você vai no nutricionista, um médico, se ele tiver o equipamento lá para medir, fazer a bioimpedância em você, ele vai calcular seu metabolismo basal e ele pede até que para você não consuma alguns alimentos e vá até um pouco em jejum. Porque o metabolismo basal, ele serve para dizer assim, olha, o seu corpo parado, se você não fizer nada, ele consome tudo isso aqui de energia. Eu fiz um exame desse recentemente, o meu era 1750, coisa assim. Então, parado, sem fazer nada, eu consumo 1750 calorias no meu corpo. Geralmente, uma alimentação balanceada de uma pessoa é de 2.500 calorias. Mas 1.700 se você não fizer nada. Mas durante o dia você vai caminhar, vai se mover, vai praticar uma atividade física. Então, seu metabolismo ele é um pouco maior do que isso, tá certo? Quando ele diz metabolismo basal, ele quer se basear no tanto que você gasta sem fazer um esforço, tá? Eu já percebi, Érica, que as questões do Enem você sabe de todas. Então, não, Érica, mas é porque eu acho que é porque eu sou um pouquinho grande. São muitas células, aí fica um metabolismo basal um pouquinho mais alto. E aí, o que é que se sucede? Esse metabolismo basal, quando é feita essa medida, por que é que o nutricionista quer saber? Para poder fazer sua alimentação, porque ele vai fazer um cálculo mais ou menos o tanto que você gasta no dia fazendo as outras atividades. Vamos supor que ele acredite que você vai ter um gasto aí de 2.500 calorias. Então, se você quer emagrecer, ele vai lhe passar uma alimentação que vai dar somente 2.000 calorias. Se ele quer que você engorde um pouco, então ele vai lhe passar o tanto que você tem que comer acima de 2.500 calorias, tá? Para ganhar massa. Mas ele sempre prefere que você faça essa alimentação praticando atividade física, que é para não acumular muita gordura. Como diz assim, se ingerirmos uma quantidade de alimento superior ao nosso metabolismo basal, o excesso será transformado em tecido gorduroso, provocando aumento de peso, resumindo a famosa barriguinha, os tanquinhos, os pneuzinhos laterais, tá? Se você comer demais e não fizer nada, meu filho, aí não tem segredo, viu? De novo, metabolismo basal é a quantidade de energia que seu corpo está gastando. Claro que o metabolismo basal ele pode ser calculado após você fazer uma atividade física forte. Porque assim se tira uma noção de quanto você gasta sem separado, tá? Esse slide aqui, pessoal do IPTV, bota 2 minutinhos aí, meu chefe, que eu quero que eles anotem esse ponto. Voltamos já.
Simbora! Olha aqui, meu povo, ó. Valores energéticos dos alimentos são estimados em função das suas porcentagens de carboidrato, proteína e gordura, tá? Então, para manter o peso, a quantidade ingerida de alimentos deve ser de 700 aproximadamente maior que a do organismo, tá bom? Porque geralmente é o que você gasta se mexendo pouco, fazendo pouca atividade física, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Vamos lá. Energia gasta praticando alguns esportes. Olha aqui. Caminhada, vôlei, tênis, futebol, corrida. Rafaela, boa tarde. Como você pode ver, o negócio de correr 1 hora é complicado, né? Mas uma corridazinha você gasta uma grande quantidade de... Aí tá em kilojoule, tá, gente? Eu sei que nós temos o costume de usar caloria, mas joule é a unidade correta. Show? Então, ó, 2.600 kilojoules por hora. Gasta bem. Qualquer atividade física. Mas da onde é que vem essa quantidade de calor, essa medida de caloria? Porque calor é a transferência de calor de um corpo para o outro. Transferência de energia térmica. Já a caloria é a quantidade necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Certo? De novo, é a quantidade necessária para elevar em 1 grau 1 grama de água. É isso que nós chamamos de caloria. Tanto que o calor específico da água é considerado 1. É por isso também que quando a gente vai na praia de manhãzinha cedo, a água está gelada, mas de noite ela está quente. Por quê? Como a água tem um calor específico considerado um pouco alto, ela demora para aquecer, só que ela consegue conservar aquela temperatura. E ela demora para resfriar. Então, o fato do nosso planeta ter uma temperatura equilibrada, isso tudo se dá por causa do oceano. Porque a água ela tem um ótimo controle de temperatura, porque ela absorve aos pouquinhos e libera aos pouquinhos. Então, a fórmula é Q é igual a MC delta T. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É assim que você calcula a quantidade de calor de qualquer coisa. Lembrando que uma caloria equivale a 4,18 joules para ir fazendo a conversão, tá? Deixa eu ver isso bem aqui. Da densidade dos planetas, eu vi. A densidade da água dos planetas eu vi, sim. Tanto que quando eu falo para os alunos, porque a densidade da água você não pode esquecer, né, gente? Todas as unidades referentes à água, todas as constantes físicas, a questão ela não é obrigada a fornecer, você tem que saber. Calor específico é 1, que a densidade é 1, ponto de fusão é 0, ponto de ebulição é 100. Se eu não me engano, a maioria dos planetas, os gasosos, Júpiter, Saturno, principalmente Saturno, se existisse um oceano grande o suficiente para botar Saturno em cima, ele flutuava. Porque a densidade dele é menor do que 1. Engraçado, né? Você ter esse raciocínio. Você olhar para um planeta, um gigante daquele jeito, e você colocar ele no oceano, ele flutua. Porque a densidade dele menor que 1 é uma... Eita, que esse universo e os detalhes dele são estranhos. Então, seguindo. O valor energético dos alimentos, por exemplo, os carboidratos. Os carboidratos eles têm em torno de 4 quilocalorias por grama. Proteína também. Gordura já é 9. É por isso, meu filho, que a alimentação é mais ou menos entre 40% e 50% de carboidrato, uns 30% de proteína, tu só coloca 20% de gordura, 20% até menos. Por quê? Porque a gordura tem uma quantidade de caloria alta. Porém, não se esqueça, o pessoal fica não querendo comer gordura, mas tem que comer, pessoal. Gordura faz parte da dieta, parte da nossa alimentação. Olha aqui, alguns rótulos. Quando você analisa alguns rótulos aqui, muita gente se perde nisso aqui. Olha. Eu sempre falo. E as marcas se aproveitam disso. Por exemplo, olha esse rótulo aqui da direita. 92 quilocalorias. A pessoa olha que legal esse alimento aqui. Tem pouca caloria. Aí tu vem aqui embaixo, olha,
446 miligramas de sódio. Meu amigo, é quase um shoyu. Tá entendendo? Exatamente. Saturno, eu não lembrava que a densidade dele era 0,7, mas eu sei que Saturno é menor que 1. Saturno, se colocar no oceano, ele vai flutuar. Não, minha filha, eu gravo as coisas, fico só decorando para não ser pego de surpresa pelos meninos. Olha aqui, Érica, tá vendo esse detalhe? Por que é que eu digo que às vezes a gente acaba sendo enganado? Olha aqui. Gorduras trans, gorduras totais e gorduras saturadas. A gente tem que evitar alimento que tenha muita gordura saturada e gordura trans. E também muito sódio, certo? Que é 446 miligramas. Esse daqui já tem uma quantidade de sódio até não muito alta, mas assim, ainda tem muito. Aí você olha para as gorduras totais. Ó, não tem gorduras trans, mas tem saturadas. Resumindo, eu sempre gosto de dizer, quando olha para um rótulo, olha para sódio, e gordura saturada e gordura trans. É aí que você vai observar. E esse daqui ainda contém glúten e lactose. Quem tem intolerância tem que passar correndo disso aqui. Aí a pessoa pega e olha para o alimento, oh, coisa legal, ó. Tem pouca caloria. Não vou engordar. E esquece de olhar para os outros pontos. Tá? Pelo menos esse alimento aqui tem uma quantidade de gordura baixa. Agora, refrigerante, se você observar o tanto de açúcar que tem aqui, minha filha, você se espanta. Depois, quando vocês tiverem a curiosidade, que pega uma latinha de refrigerante, olha quanto de açúcar tem numa latinha daquela. Eu duvido você comer aquela quantidade de açúcar puro. Você não come de jeito nenhum, mas toma no refrigerante. Estão entendendo por que eu disse para vocês que esse negócio de energia dos alimentos a gente tem que tomar cuidado também com as outras informações, não focar só na caloria. A caloria é importante, mas tem que focar nas outras observações também. Vamos lá, olha essa questãozinha aqui de quilocaloria. Uma reação química fez a temperatura de 10 gramas de água contidas em um calorímetro variar de 30 para 100. Então, a variação de 70 graus. Tá bom? O calor específico da água é 1, ele quer saber quantas calorias tinham. Bom, a resposta vai dar 700. Olha aqui, ó. Q é igual a mc vezes ΔT. A variação foi de 100 para 30, 70 graus. 10 vezes 1 vezes 70 vai dar 700 calorias. É a resposta, letra E. Perfeito, Érica. Perfeito, você acertou. Dá 700. Gente, ó, pode esquecer esse raciocínio não. Vamos lá. Meu filho, joga 10 minutos aqui para os meninos do IPTV anotar. Do YouTube, já todo mundo tira só o print.
Voltando. Vamos seguindo. Agora eu vou fazer uma outra questão, mas essa daqui é com alimentação. Ó. O Pedro, tá aqui, ó. O Pedro. O consumo adequado para o almoço dele deve ser somente 700 quilocalorias, tá? Aí ele foi fazer o prato. Botou 100 de arroz, 100 de feijão, 150 de um bife, 50 de uma batata, 20 gramas de ovo e uma latinha de refrigerante. Eita, um açúcar danado. Aí, a questão colocou o seguinte. Consultando-se a tabela, pode-se afirmar que para gastar o excesso de energia ingerido, Pedro deve correr. Bom, a energia consumida na corrida por hora é 1.080 quilocalorias por hora. A lata de refrigerante tem 48 quilocalorias. Arroz, feijão, bife, batata e ovo tem esses valores aqui por grama. Então, a gente tem que fazer aquelas famosas regras de 3. Assim, por exemplo, o arroz, se 1 grama tem 3,6 calorias, então 100 gramas vai dar 360. Exatamente, Érica. Vamos para a regra de 3. Feijão. 1 grama de feijão tem 3,4 quilocalorias. Ele colocou 100 gramas, 340. Bife. 1 grama de bife, 3,8 quilocalorias, 150, 570. Batata frita, 1 grama, 1,4 quilocalorias, 50 gramas, 70. E o ovo, 1 grama tem 1,6 quilocalorias, 20 gramas, 32 quilocalorias. Quando soma tudo... lembrando que tem as 48 quilocalorias do refrigerante, que dá 1.420 no total. Nesse caso, pessoal, ele consumiu 1.420 quilocalorias. E o que a médica disse para ele, menina, era para tu comer só 700. Então tem um excesso de 720 quilocalorias, porque só era para ele se alimentar de 700 e o prato dele deu 1.420. Então, quanto ele tem que se mover? Eu sei que numa corrida, 1.080 quilocalorias gasto em 60 minutos. Então, 720 calorias, que é o excesso. Eu preciso de quantos minutos para gastar essa quantidade de calorias? Em 40 minutos é a resposta. Reparem que é só fazer regra de 3. Você faz as regras de 3 do alimento, soma os valores de todo mundo e você sabe quantas quilocalorias deu no seu prato. É bem facinho de calcular. Você pode jogar no Google, tem uma tabela bem bonitinha. Tem umas balançazinhas, eu acho que dá R$30, se eu não me engano, umas balançazinhas pequenininhas para pesar prato, para você pesar seu prato. Dá para você saber sua alimentação, quanto você está consumindo, rapidinho ali, fazendo a regra de 3. É bom que já vai treinando matemática, sabia? Então, meu povo, anotem a resolução. Neres, meu filho, põe 2 minutos para eles.
Bom, vamos seguindo aqui, mas tem uma pergunta da Érica. Deixa eu olhar bem aqui. Professor, por que o nitrometano não substitui a gasolina de vez, já que ele é 8,7 vezes mais eficaz que a gasolina? Bom, preço. Porque nitrometano não é um combustível tão produzido. Entendeu? O que é que acontece? É que a gasolina, ela já tem uma cadeia... Assim, eu vou te falar uma coisa, Érica. Toda vez que tu pensar em combustível, você tem que pensar na cadeia logística dele. O nitrometano não é um combustível tão fácil de preparar, tá? E o nitrometano tem um detalhe. Ele realmente é muito eficaz, mas a função dele é mais para... Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Se for para tu produzir ele para colocar para o consumo, eu acho que vai ser mais caro. Não vai ser mais barato, não. Porque eu acho que é mais barato, do jeito que já está montada a cadeia logística, pegar o petróleo, retirar a gasolina e vender, do que a produção do nitrometano para grande escala. Eu acho que essa cadeia logística ela não fica, como é que eu te digo? Ela não compensa. Isso eu te falo com toda certeza. Por quê? Toda vez que tem uma reunião de indústria, a primeira coisa que a gente escuta do pessoal da logística é: ei, quanto é que custa? Então, primeira coisa, se a indústria não está usando, é porque não é que ele não seja eficaz, é porque não vale a pena quando você tiver que botar uma alta produção para o consumo que a gente tem. A gasolina já tem toda uma logística, uma cadeia que funciona há muito tempo, entendeu? Quando alguém diz que o carro elétrico vai substituir, eu acho que vai, mas não agora. Até porque tem um detalhe que pouca gente pensa. Carro elétrico tem um problema dos componentes. Lítio, principalmente. Você tem que lembrar que a bateria, para fazer a bateria, você precisa de alguns elementos químicos e ele é finito que nem o combustível, que nem o petróleo. Tem um limite, tá? Tanto que a Toyota está pensando numa coisa diferente. A Toyota está desenvolvendo não motor elétrico, não, motor a hidrogênio. As empresas aéreas também estão focando no hidrogênio líquido, porque eles acham... Por quê? O hidrogênio vem da água. Você pega o hidrogênio e desenvolve. Tá? E o que o hidrogênio vai sair do motor é água mesmo, então vai ficar um ciclo. Tem esse detalhe também, Érica. As indústrias que já são mais poderosas, elas acabam limitando essas que que pode desenvolver, são precursoras, certo? Então, o nitrometano realmente é mais eficaz. Ele é muito usado, sabe em que é o nitrometano? É a aeromodelo, aqueles aviãozinhos. Ele é usado bastante, o pessoal compra. O nitrometano, eles também compram a gasolina de aviação, que tem um nomezinho que eu esqueci agora, é a Avegás. Não, a Avegás é Avegás. Tem esse detalhe aí também. Tudo é questão... Primeira logística, tá? O biodiesel é falado no Brasil há quanto tempo é falado de biodiesel? Só que tu tem que pensar o quê? O tanto de diesel que tem que ser produzido, o tanto de biodiesel, tá? E a produção de soja, dá conta? Até nisso tem que se pensar. Porque se você for fazer biodiesel com óleo de soja, tu vai praticamente usar todo o óleo para fazer combustível. Aí você pensa assim, sim, e alimento, e os produtos derivados da soja que vão para alimentação, vai usar quando? Ainda tem esse probleminha aí. Exato, vamos seguindo. Então, as atrações e repulsões entre essas partículas originam as energias potenciais, denominadas energias químicas. Bom, no momento da reação química, quando a ligação dos reagentes é quebrada e a ligação dos produtos é formada, há ganho de energia. Vamos lembrar, qual é a diferença de uma reação endotérmica para uma exotérmica? É porque na endotérmica, a quantidade de energia liberada quando uma ligação é formada é maior do que a quantidade de energia necessária para quebrar a ligação. Já na endotérmica, a quantidade de energia necessária para quebrar a ligação dos reagentes, ela é maior do que a energia liberada quando os produtos são formados.
Processos endotérmicos ocorrem com absorção de energia. Processos exotérmicos ocorrem com liberação de energia. Não se esqueçam disso. Processo endotérmico ainda tem aquela sensação de frio ao toque e exotérmico de calor. Por exemplo, toda reação é exotérmica e libera calor. Por isso, na queima dos combustíveis, conseguimos a energia necessária para fazer funcionar. Porém, tem um negocinho, meu povo, chamado energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia necessária para que uma reação ocorra. Algumas reações são espontâneas, quer dizer, a energia de ativação é muito baixa. Outras, você precisa dessa energia. Por exemplo, o palito de fósforo está dentro da caixa. Todo mundo sabe que ele pega fogo, mas se você deixar lá dentro da caixa quietinho, não vai acontecer nada enquanto você não fornecer a energia de ativação, que qual é? Riscar o fósforo ali na caixa, riscar a pólvora no fósforo que está do lado de fora da caixa. Se não for feito este processo, a energia de ativação necessária para que essa combustão aconteça não será fornecida, então vai ficar lá quietinho, tá? Não, depende, Érica. Não, mas realmente é porque tem muita termoquímica no segundo ano mesmo. Até porque, o que é que acontece? Ó, cinética vai um pouquinho de termoquímica. Equilíbrio químico também. Basicamente, o segundo ano é gases e termoquímica. Você fala muito de processos gasosos e muita termoquímica, entendeu? Seguindo. Então, a fagulha que tem dentro do motor do carro, na vela, a fagulha que é fornecida, ela é a responsável para fazer com que a gasolina reaja com oxigênio, produzindo a energia necessária para o motor se mover. Então, ó, reação endotérmica é aquela que há absorção de energia. Reação exotérmica é aquela que libera energia. Show? Seguinte. Gordura corporal funciona como um combustível no nosso corpo. A gente já viu em lipídios. É a nossa fonte de reserva secundária, porque a principal são os carboidratos. Tá bom? Detalhe. Ao colocar uma panela no fogo para preparar um alimento, estamos diante de um processo o quê? Exotérmico. Tá? Um processo que libera calor. A chama ali está fornecendo energia. Algumas imagens aqui, ó. Processos exotérmicos. Queima da vela, combustão dos combustíveis, queima do propano, liquefação, condensação e solidificação da água. Todos esses aí são processos que liberam energia. E tem os processos que absorvem energia, como o derretimento do gelo, fervura da água, fotossíntese e aquelas bolsas instantâneas, aquelas de gelo, que você tem um produto químico ali que reage, fazendo com que esfrie bastante, absorvendo o calor do que está em volta. Bom, só para relembrar, processos físicos, os fenômenos físicos, são aqueles que ocorrem sem alterar a natureza da matéria. E os químicos ocorrem alterando a natureza da matéria, porque todos esses processos, tanto físico como químico, ocorrem com liberação e absorção de energia. Deixa eu ver bem aqui. A Érica colocou, semana passada estava fazendo umas questões sobre ácidos e descobri que a dissolução do ácido sulfúrico é exotérmica, Érica, e extremamente perigosa. Porque é o seguinte, você deve colocar o ácido na água, o ácido sulfúrico. Nunca deve colocar a água no ácido. Por quê? Quando você vai colocando o ácido na água aos poucos, ele vai ionizando, né? E vai liberando calor aos poucos. Quando você coloca a água no ácido, você vai provocar com que essa ionização ocorra de uma maneira muito rápida em toda aquela massa de ácido que tem ali.
geralmente ele começa a espinar, a dar uns... como se fosse jogando água no óleo quente. Ah, minha amiga, aí se pegar em você, se prepare para perder, ficar uns buraquinhos na pele, que ácido sulfúrico corrói bem pouquinho. Muito perigoso ácido sulfúrico, tem que tomar um cuidadozinho extra, viu? Exatamente, é extremamente exotérmico, principalmente a do ácido sulfúrico. Tá? Então, nesta brincadeira aqui de fenômenos físicos e químicos, olha essa primeira questão. Bom, forma-se uma película escura na superfície do metal, meu povo. Isso aqui é uma oxidação, é um fenômeno químico. Naftalina sofre sublimação. Mudança de estado físico é um fenômeno físico. Se o leite azedou, ele começou a estragar, começou a decompor. É um processo químico. Espelho fica embaçado. Condensação. Mudança de fase é físico. Banana está apodrecendo. Decomposição. Uma reação química. Mudou, meu povo. Se mudar a composição da matéria é químico. Se não alterar, é físico. E essa daí? Qual a alternativa? 1 minutinho. Vamos lá. Aquecer uma panela de alumínio só está esquentando? Físico. Ferver água? Físico. Fazer gelo? Também, porque gelo e água é só mudança de fase. Acender um fósforo é uma combustão. Fenômeno químico. O nome já diz, queimar o açúcar para fazer caramelo. Você fez uma coisa virar outra. Também é um fenômeno químico. Então, os processos químicos aqui... Letra B, 2 e 4. Facinho demais. Olha aqui a terceira. A evaporação da água dos mares é um fenômeno químico? Não. É um fenômeno físico. Evaporar é físico. Hidróxido de sódio em ácido clorídrico, meu filho, vai formar cloreto de sódio e água. Verdadeiro. E é uma reação química. Amarelamento de um papel começou a modificar sua composição, também é um fenômeno químico. Então, 2 e 3 estão corretas. Letra D. Então, gente, quando se trata de fenômenos físicos e químicos e de processos energéticos, é só você lembrar que nós temos os processos endotérmicos e exotérmicos. Absorve calor, libera. Absorve calor endotérmico, libera calor. O exotérmico, perfeito, Érica. Acertou. Então, gente, nosso tempo já está encerrando aqui. Rapaz, passa ligeiro, rapaz. Pense. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Um grande abraço a quem está em casa, o pessoal que está no IPTV, nas escolas, nos polos, nos YouTubes. Érica Zona, um abraço para você. Gente, fui, até a próxima semana. Tchau.